Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa aula, nosso curso de processos de tecelagem. E hoje nós vamos falar sobre tecido plano. Bom, mas primeiro eu tenho uma pergunta para vocês. Quantos tipos de tecidos você conhece? Quantos tipos de tecido existe? Nesse momento você pode estar pensando em um tecido de cortina, somando mais com um tecido para sofá, com mais um tecido para roupa. Enfim, na verdade, nós vamos compreender na aula de hoje que existem dois tipos de tecido. O principal que nós vamos falar é o tecido plano, que também é chamado de tecido de cala. E no caso, ele é o resultante do entrelaçamento de fio de urdume com fio de trama, que eles se cruzam e aí vai formando assim o tecido. Vamos falar sobre urdume. O que você imagina o que é o urdume? O urdume é um conjunto de fios dispostos na direção longitudinal do tecido, ou seja, no comprimento. Se você não teve contato com um rolo de tecido, mas você tem um contato diretamente com uma peça na sua casa, seja cortina, seja uma peça de vestuário, seja um lençol, por exemplo, o urdume são todos os fios que estão paralelos no sentido do comprimento do tecido. Então, colocando essa peça em pé, você verifica que existem fios paralelos e esses fios são os fios de urdume. Mas como falamos, para construir, para a gente chegar na formação do tecido, é necessário trabalhar em conjunto o urdume e o fio de trama. E a trama? A trama são os fios dispostos na transversal, são, no caso, paralelo à largura do tecido. A trama ela vai determinar a sua largura, a trama vai influenciar na questão de densidades também. Enfim, a trama também tem muita importância na construção do tecido plano. Bom, tecido plano, falando da sua característica, ele possui pouca ou nenhuma elasticidade natural. Para que um tecido plano ele estique, é necessário que nós colocamos uma fibra, acrescentamos aí, junto ao tecimento ou junto ao fio, uma fibra que tem essa elasticidade, no caso a fibra de elastano. Nós temos uma marca muito conhecida aí no mercado, que é a Lycra, Toda peça que você pega uma etiqueta de Lycra, na verdade ali está falando que existe a fibra de elastano. Então, para o tecido plano ter elasticidade, faz-se necessário acrescentar essa fibra de elastano ou ao fio ou diretamente no tecimento. E qual é o outro tipo de tecido que existe? O outro tipo de tecido que existe é o tecido de malha. Esse tecido ele já apresenta uma elasticidade natural a sua construção, devido ao entrelaçamento das suas laçadas. Então, conforme essa laçada, o tamanho dessa laçada, esse tecido vai alongar mais ou alongar menos. Não é necessária, nesse caso, a adição do elastano. Mas nós sabemos também que temos produtos de malha que é adicionado o elastano, para nesse ponto o tecido ele fechar bem, a sua laçada ficar bem fechada e diminuir, vamos dizer assim, os poros, os furinhos entre uma laçada e outra. Então o tecido de malha tem essa característica. Quando a gente adiciona o elastano, é para dar uma reforçada, tanto proporcionar um caimento melhor no corpo também. Então temos algumas funções para o elastano. A malha pode ser menos estável dimensionalmente, pode esticar e deformar se não for bem cuidada. É conhecida por ser confortável e muitas vezes não amassa com facilidade, sendo prática para o dia a dia. Então o tecido de malha, para o uso do dia a dia, para o vestuário, é um tecido que vai acomodar melhor. Vamos comparar com o tecido plano? Qual é a peça que você tem aí que a gente pode comparar? Por exemplo, uma calça jeans, uma calça de sarja, esse é um tecido plano. Se você já tem uma peça esportiva, uma calça para academias, hoje está um mercado amplo aí, essa peça é de malha, é uma calça de malha e ela vai acomodar bem, vai cair, você vai poder se movimentar e não ser incomodado com o tecido. Então o tecido ele tem um caimento bom, Então o tecido de malha tem um excelente caimento para o corpo, onde você pode se movimentar e até praticar atividades físicas sem ser incomodado. Agora pense um pouquinho, se você vai fazer uma atividade física utilizando uma calça jeans, seria confortável? Como é que você acha que você ia correr, até mesmo fazer caminhada com o jeans? Não fica legal. Então, nós temos aí a diferença desses produtos. O tecido de plano é um tecido mais rígido, um tecido que tem
um caimento inferior ao caimento do tecido de malha. Por isso, há necessidade de nós termos produtos específicos. E aí nós temos esses dois produtos. Falando sobre estabilidade dimensional, é a capacidade de um tecido manter o seu tamanho na forma original, né? Mesmo após ser submetido a diferentes condições de processos, como lavagem, secagem, uso contínuo ou a exposição de calor e umidade. Bom, mas vamos pensar um pouquinho em cada etapa dessa aqui. Provavelmente você já lavou uma camiseta, uma camisa, uma peça de vestuário e após a lavagem ela encolheu. Ou ela encolheu na vertical ou ela encolheu na horizontal. Aquilo que a gente pensa, poxa, comprei, nunca mais compro nessa loja, nunca mais volto nesse lugar, porque me venderam uma peça de péssima qualidade. Na verdade, sim, a qualidade desse tecido não tem a ver com a formação dele, mas tem a ver com os processos, tem a ver com o cuidado durante os processos. Então, o tecido de malha, como ele já tende a ter esse encolhimento natural, ele precisa ser finalizado, né, ter um acabamento ideal para o uso final dele. Se é uma peça de vestuário, nós temos que aí cuidar com o acabamento para que ele não tenha um encolhimento após as suas lavagens, né? Peça de vestuário a gente vai lavar com uma certa frequência. O tecido plano, igual, por mais que ele seja mais estável, né, comparando com o tecido de malha, ainda assim nós precisamos fazer um acabamento ideal para ele, para que não ocorra o encolhimento, até mesmo ele venha expandir na horizontal. Então nós temos que, na indústria, fazer um acabamento ideal para cada tipo de tecido. Voltando aqui, a gente não precisa comparar os dois dizendo que um é melhor que o outro. Na verdade, são produtos diferentes e também eles não são concorrentes, né? Onde eu consigo aplicar, construir peças para vestuário que seja com tecido plano, eu não consigo fazer com o tecido de malha. Ah, mas espera aí, mas eu não tenho calça de malha e calça de tecido plano? Sim, com características diferentes. Então, o que eu consegui formar e construir com tecido plano, eu não consigo formar e dar a mesma característica com um tecido de malha. Então, são tecidos que têm características diferentes, porém, produtos diferentes também. Claro que o uso pode ser o mesmo, no caso, o vestuário. Nós podemos dar exemplos de outros usos, como decoração, para forração, enfim, tem diversas aplicações aí. Estrutura do tecido plano, nós temos estruturas mais entrelaçadas, mais firmes, né? Que nós chamamos de ligamentos. Essa estrutura, comparando com as estruturas dos tecidos de malha, do tecido plano são estruturas onde os fios estão cruzando a 90 graus. No caso do tecido de malha, nós temos o entrelaçamento do fio por ele mesmo. Por isso ele forma uma laçada e aí neste ponto que gera a elasticidade, né? Mesmo que o fio não tenha a fibra de elastano. O tecido plano é muito utilizado em alfaiataria, né, como camisaria, calças, blazers, vestidos mais estruturados, uniformes e itens de decoração, como cortina e estofados. Os tecidos de malha, ideal para roupas esportivas, camisetas, pijamas, roupas íntimas, moletons, moda praia, peças que buscam conforto e flexibilidade. Então aqui foi um comparativo, nós começamos a aula falando de tecido plano e nós estamos finalizando comparando os dois tipos de tecidos que existem. Quando você, a partir de hoje, a partir dessa aula que você assistiu, for comprar uma peça, seja de vestuário ou para decoração, pense nesse tipo de tecido, qual é o melhor tecido para essa peça, qual é o melhor tecido para este momento, seja para uma festa, seja para você fazer uma decoração no seu lar, seja no sofá, ou numa almofada, por exemplo. Então pense com carinho nas características desses tecidos e defina e compre o melhor produto para você, aquele que vai ter aquele destaque, que vai fazer com que você se sinta bem e se sinta confortável. A nossa aula de hoje foi isso, agradeço pela companhia e a presença de vocês aí, até a próxima.